Bateu o desespero. Olha, vimos aí Bolsonaro convocar os terroristas para a Avenida Paulista aí no final de fevereiro. Eu não vou ficar divulgando dia e data. Mas, enfim, agora vemos brigas no PL. O partido do Bolsonaro está em pé de guerra ali. Por quê? Porque o Valdemar da Costa Neto percebeu que há um movimento aí de bolsonaristas para tomar parte do poder no partido. E ele quer manter o poder no partido. Lembre-se, quando o Valdemar convidou o Bolsonaro para o PL, tinha ali um rumor forte de que o Bolsonaro iria para o PP, que era o Partido Progressista, que é o partido do Arthur Lira, e do Ciro Nogueira, que era ministro da Casa Civil do Bolsonaro. O ministro da Casa Civil é quem assina todas as nomeações do governo, um dos ministros mais importantes. Pois bem, o Ciro Nogueira não queria o Bolsonaro no PP porque ele disse aí a seus correligionários: olha, o Bolsonaro ele estava no PSL, ele tentou tomar o partido para ele. Aqui não. O Valdemar aceitou o Bolsonaro. Pois bem, o Valdemar disse que queria conter a fera e que não ia deixar o bolsonarismo tomar conta do partido. Várias vezes tiveram aí alguns desentendimentos, algumas brigas aí até fortes. Tivemos aí, por exemplo, em Santa Catarina, pancadaria, o marido da deputada Júlia Zanata batendo em idosos lá no partido, ou seja, teve até pancadaria. Mas o Valdemar estava tomando conta do partido. O que acontece é que depois da prisão dele, veio uma medida cautelar que diz o seguinte: o Valdemar não pode entrar em contato com nenhum dos outros investigados. E acontece que vários desses investigados, a grande maioria deles, são filiados ao PL. E vários deles aí, ó, tem o Carlos Jordi, que vai ser candidato à prefeitura de Niterói, tem aí o Bolsonaro, que é o mais importante quadro do partido, tem o Flávio Bolsonaro, que está articulando aí a candidatura a prefeito do Rio de Janeiro, o Ramagem, que é candidato a prefeito do Rio de Janeiro. Então vários destes investigados estão aí em articulações importantes. E o Valdemar, que é presidente do partido, é quem toma decisões. Ó, vamos aqui assinar uma aliança em tal cidade, com um partido tal, com um político tal. Pois bem, imagine você se eles não podem se comunicar. Então o bolsonarismo passou a usar isso para dizer que não pode ser o Valdemar o presidente do partido. Sugeriram até que fosse o Flávio Bolsonaro, que ainda não está no rol de investigados oficiais, nesse caso aí dos atos terroristas do dia 8 de janeiro. No caso lá da BIM Paralelo, o nome dele já pipocou aí, então não tenha dúvidas de que o Flávio Bolsonaro está investigado lá. Porém, é no caso do 8 de janeiro que tem aí as medidas restritivas. Eis que o Valdemar começa aí a fazer sua defesa, como sempre faz. Olha, esse pessoal, eu não sei, eles usam sempre os seus assessores na imprensa. E olha, eu citei aqui ontem uma matéria na imprensa que mostra o seguinte: o Valdemar, ele já está dizendo que ele vai falar no depoimento dele. O Valdemar, quando ficou sabendo do plano para prender o Alexandre de Moraes, o Gilmar Mendes e o Pacheco, principalmente o Alexandre de Moraes, que esse plano estava circulando abertamente no bolsonarismo, o Valdemar, aí eu vou ler aqui o que escreveu aí o porta-voz do Valdemar no portal Metrópolis. O Valdemar disse o seguinte: Valdemar não abraçou o plano. Aos extremistas, alegou que a medida não encontraria respaldo na classe política nem na jurídica. Aos seus aliados mais próximos, que o acompanham desde antes do ingresso do Bolsonaro no partido, chamou os extremistas de loucos e lunáticos. Peraí, então o Valdemar, olha isso. O Valdemar sabia que tinha plano para prender o Alexandre de Moraes e não falou nada para ninguém. Pior, o Valdemar ainda usou o partido dele, usou o poder dele, porque a assinatura é dele, para contestar a eleição e falar que teve roubo nas urnas do Nordeste. E aí fazer uma conta completamente maluca, dizendo: olha, tem que anular os votos aqui de algumas urnas. Aí falou lá um número de urnas, mais de 200 mil urnas, porque nessas urnas teve fraude na eleição presidencial, viu? Na eleição para governador, para deputado, para tudo, aí não. Só essas urnas, as outras urnas não. Essas outras urnas têm lisura. Essas urnas aqui não têm lisura. Só essas que o Lula ganha a eleição. Quer dizer, então você sabia de plano para prender e você ainda entrou no TSE para tumultuar, porque aquilo, você pode imaginar que o Bolsonaro sabia que entrar no TSE para dizer uma coisa ridícula: olha, anula aí ó, o resultado de algumas urnas aí, mas só da eleição presidencial porque tem fraude, sem indício algum, sem prova, porque obviamente não teve fraude. A gente sabia que ia dar errado, ainda mais quando o presidente do TSE é o Alexandre de Moraes, que o próprio Bolsonaro, e aí você tem
conversas dele, você tem vídeos, inúmeros vídeos do Bolsonaro, ele falando para a câmera que o TSE estava ao lado do Lula, que o TSE é quem ajudou a eleger o Lula. Inclusive, esse é o discurso do Bolsonaro aí em 2023 e nesse ano. A última vez que o Bolsonaro apareceu aí para se defender, entre aspas, lá num youtuber português, ele falou que, olha, ninguém no Brasil entende, nem no Nordeste ninguém entende como é que eu perdi a eleição, viu? O TSE estava do lado do Lula. Veja, era o discurso. Então a gente sabe que o Bolsonaro, quando insistiu pro Valdemar fazer aquilo, era para incendiar os extremistas, era a parte do golpe, era falar, olha, a parte jurídica do golpe, que todo golpe tem uma parte jurídica para dar respaldo. A parte jurídica do golpe falaria o seguinte, olha, a gente tentou pelos meios legais, teve fraude na eleição, a gente até entrou com um recurso aqui, ó, depois da eleição, para anular as urnas que tiveram fraude e não fizeram nada, então tem que prender esse juiz aí, o Alexandre de Moraes. Então, aquilo era parte de prender o Alexandre de Moraes. Então o Valdemar manda aí, via assessoria de imprensa no Metrópolis, vê como a imprensa faz esse papel aí de assessoria de imprensa de bandido. Ele manda o recado que é o seguinte, olha, se você pode imaginar que isso já está comprovado, que teve o plano e tudo mais, e que o Valdemar tinha participação. Se eu for perguntado ao Bolsonaro, a minha resposta vai ser que eu falei que vocês são malucos e lunáticos e que eu fui contra e que eu tentei convencer vocês do contrário. Vocês que são os mandantes disso tudo. É isso que o Valdemar está falando. Eu vou delatar todo mundo. Por quê? Porque o Valdemar está para perder controle do partido aí, que é a galinha dos ovos de ouro dele. E você sabe na política que se perder o controle, para recuperar depois, é praticamente impossível. Ele pode até perder o partido por conta disso, por conta exatamente dessa atitude aí que ele teve. Se o Valdemar teve atitude, ele aceitou ali incendiar o gado um mês depois da eleição, depois o Lula ganha a eleição, a pedido do Bolsonaro, sabendo que ia dar errado, sabendo das consequências que teria, é porque o Valdemar realmente acreditou que o golpe daria certo. Então, você pode imaginar o tanto de evidências que a Polícia Federal deve ter já contra o Valdemar da Costa Neto, que aliás, eu vou falar uma coisa aqui já, que é pra rir muito, mas você imagina o tanto de evidências que tem, pra ele já tá soltando um recadinho desse tipo. A polícia já sabe que o bolsonarismo queria prender o Gilmar Mendes, o Alexandre de Moraes e o Rodrigo Pacheco. Aí dizem aí que o Bolsonaro falou, não, vamos prender só o Alexandre aí. Os outros a gente tenta negociar depois do golpe. O Valdemar da Costa Neto, ele foi preso e ele não sabia que ia ter operação da Polícia Federal. Olha, vimos aí nas últimas semanas operação contra o Carlos, operação contra o Carlos Jordi, o Carlos Bolsonaro, contra o Ramagem e tudo mais. Então era de se esperar que teríamos operações. Eu até falei, deve ser depois do Carnaval, mas foi antes. Não é que o Valdemar não apenas não sabia da operação, não, ele tinha um revólver sem registro na casa dele e uma pepita de ouro de garimpo ilegal na casa dele. Quer dizer, imagine o que tinha nos celulares, os documentos que tinham ali, o tanto de provas que a Polícia Federal deve ter pego na casa do Valdemar. Porque a esta altura do campeonato, e olha, eu falo aqui, olha, os bolsonaristas são muito burros, eu acho que é contagioso. Se você conhece alguém aí muito bolsonarista, tenta usar máscara perto, que deve ser contagioso. Porque olha isso, o Valdemar não era bolsonarista raiz, é um cara do centrão, dono de partido político aí, multimilionário com dinheiro aí do partido dele, vai ganhar aí 1,5 bilhão praticamente, um pouquinho menos, mas mais de 1 bilhão de fundo eleitoral esse ano também, para 2026 deve ser maior ainda, vai chegar a 1,5 bilhão. E você pensa, pô, esse cara não deve ser tão burro, né? Pois bem, fevereiro de 2024, 14º mês do governo Lula, 14º mês de uma investigação aí da Polícia Federal. E o Valdemar não imaginava que poderia ter operação de busca e apreensão na casa dele. Isso sendo que nos 15 dias anteriores à operação, tivemos 3 mega operações da Polícia Federal contra pessoas graúdas aí do bolsonarismo. Sendo que antes eu estava avisando aqui, eu fiquei o mês de janeiro inteiro avisando, olha, a coisa vai ficar feia. Por quê? Porque eu estava vendo que o Gonê assumiu no dia 19 de dezembro, e aí, já no dia 25 de dezembro teve uma operação, em Natal, operação. Aí dia 29 de dezembro, 30, outra operação. Aí no dia 3 ou 4 de janeiro, outra operação.
contra os financiadores. Aí eu falei, olha, eles estão pegando tudo dos financiadores. Eles fazem uma operação, já dá os frutos, eles já fazem outra baseada naquela primeira. Depois de alguns dias já fazem outra. A coisa está avançando muito rápido. Não tinha praticamente operação contra os financiadores, foram 3 em todo o ano de 2023. Aí depois foram 3 aí em questão de 15 dias. Tá avançando. O Valdemar não prestou atenção nisso. O cara que está envolvido no crime não prestou atenção nisso. Pelo jeito aí o Carlos Jordi também não. O Ramagem muito menos. Nem a família Bolsonaro. Então você vê que, olha, sempre que eu falo, o Bolsonaro é muito burro, é muito burro, vejo o Valdemar. Olha, ganhou. Porque, olha, se a gente pode falar que o Tenente Coronel Cid aí era medalha de ouro em burrice, porque em pleno maio de 2023 ele deixava as conversas dele na nuvem, e a Polícia Federal teve acesso a tudo, esqueceu de deletar os e-mails, não só ele, outros assessores do Bolsonaro também, deixou tudo na lixeira. Pois bem, o Valdemar ganhou, porque, olha, o Valdemar teve muito mais tempo para tentar se precaver. E aí, aconteceu isso, e o pior, ainda deixou a arma na casa dele, ainda conseguiu a façanha de ser preso, sendo que ele não era nem alvo de prisão naquele dia. Conseguiu ser preso em flagrante por outros crimes, 2 ainda, 2. Se não fosse a arma, ele seria preso pela pepita. Se não fosse a pepita de ouro, ele seria preso pela arma. Então ele conseguiu aí, prisão dupla, 2 processos aí em que ele vai se ferrar de verde e amarelo, e azul e branco. E o pior, esses dias aí com ele na prisão, fizeram com que o bolsonarismo tomasse força aí e começasse a tentar expulsar o Valdemar. Ele hoje ainda é o presidente do partido, ainda eu tô falando. Por quê? Porque o movimento para derrubá-lo tá muito forte. Ele vai tentar se manter de todos os jeitos. Olha, se o Valdemar, ele tava assim, rebolando para manter ali o bolsonarismo de um lado, esse pessoal que é aliado dele do centrão do outro, agora, olha, o Valdemar vai ter que aproveitar que é carnaval e fazer aulas aí, esse aí tá acabando, né? Fazer aulas aí de samba, que vai ter que sambar e rebolar para se manter aí no poder muito. E o pior, sabe o que é o pior? A ex do Valdemar já avisou, já tinha avisado para ele. Olha aqui a praga que jogou a ex do Valdemar para ele. Você contestou a democracia. E ninguém contesta a democracia. Ninguém. Você não é o Trump. Nem essa coisa aí do seu lado é Trump, que não trabalha. Desde que perdeu a eleição, tá no sofá, vendo Netflix e picotando documento. Ou tentando dar pau em computador para pagar as coisas que ele aprontou. Você tá pronto, você tá fazendo isso, você tá pronto para ir pra cadeia de novo. Eu não acredito, entendeu? Que um cara que foi preso, se refez, vai se enfiar em meleca de novo. Para ir preso de novo. Você acha que o quê? Você acha que você vai manter esse partido? Você acha que você vai bater de frente com a democracia? Pois é, deixa aí. Mas você viu que aí, ó, foi preso. Calma, foi solto agora, mas vai ser preso de novo. E o pior, ela falou, você acha que você vai manter esse partido? Não vai. Vai dar ruim pro Valdemar. Então ele vai agora oferecer a cabeça do Bolsonaro numa bandeja, que são 2 coelhos com uma cajadada só. Ele pensa, pô, eu agradando aí, talvez eu consiga... É isso que ele estava fazendo. Primeiro ele está ameaçando para depois fazer. Eu consiga manter o partido, que deve ser a primeira das preocupações do Valdemar aí a médio prazo, é manter o partido, porque olha, se ele era tão burro assim, e olha, dá para entender que realmente ele era mais burro do que a gente imaginava, porque aí a pistola lá, o revólver e a pepita de ouro na casa dele, prova aí que ele ganhou aí a medalha. Se não é ouro, tá aí medalhista. Mas, enfim, a preocupação dele, se ele não for muito burro a médio prazo, é tentar primeiro manter o partido, que é a galinha dos ovos de ouro dele. Aí, a segunda, que é a preocupação a curtíssimo prazo dele, é se manter no controle do partido e frear o bolsonarismo. Ele pode acabar com os 2, entregando a cabeça do Bolsonaro. Talvez ele pense, pô, eu consigo agradar e manter o partido, e ainda já elimina esse mal do partido. Vai criar um racha enorme no partido. É melhor ter um partido rachado, mas ainda assim maior do que era antes do Bolsonaro entrar, do que não ter partido nenhum. Porque o PL vai ter o registro aí de partidário cassado. Então, o Bolsonaro está entrando num jogo muito perigoso. Ele está convocando os terroristas, que a última vez que esse pessoal se reuniu, deu o que deu. Ele está convocando esse pessoal aí para ato terrorista na Avenida Paulista. Ao mesmo tempo, o Bolsonaro está entregando todo mundo
falou, o negócio da BIM é o general Heleno, ou não sei o que é o general Heleno, ou não sei o que é o Valdemar, quer dizer, todo mundo é culpado menos o Bolsonaro, e aí os próprios comparsas já começaram a falar, peraí, já é o segundo, o Heleno já deu toda a pinta, o Heleno vai ferrar com o Bolsonaro no depoimento. O Valdemar já tá mostrando aí, eu também. Pelo menos aí, nesse ponto aqui eu vou ferrar, imagine nos outros. Prepare-se, viu? Vai começar aí uma briga enorme no bolsonarismo, vai ser o famoso salve-se quem puder. Eu peço aí sua inscrição no canal que a gente vai dar muita risada desse pessoal aqui, viu? Falou!